Bispo, pastor, presbítero, o que isso significa? E será que há uma diferença tão grotesca como algumas igrejas tratam hoje? Bem, primeiro vamos entender o que esses termos significam. Nós temos o bispo, e o bispo significa necessariamente um supervisor. Então, ele supervisiona alguma coisa ou supervisiona, nesse contexto, alguém. Nós temos o pastor, e o pastor tem esse sentido de guiar, esse sentido de cuidar. E no Novo Testamento, em alguns textos, ele é utilizado principalmente no sentido metafórico da palavra. Por que sentido metafórico? Porque se fosse o sentido literal, ele não iria pastorear a igreja, ele iria pastorear ovelhas ou algum outro tipo de rebanho no sentido literal. Então é usado no sentido metafórico. Ou seja, ele não pastoreia necessariamente animais, mas ele pastoreia seres humanos, ele pastoreia o rebanho de Deus. E o presbítero? O presbítero é um termo que significa necessariamente ancião, mas a gente precisa compreender que ele vai ter dois sentidos específicos. O primeiro sentido é o sentido ancião, e o segundo sentido é o sentido de ofício, tá? Então, pode ter textos que estão utilizando lá no grego o mesmo termo, mas, embora utilizem o mesmo termo, o que vai determinar em qual sentido esse termo está sendo utilizado é o seu contexto. Então, por exemplo, eu tenho a minha avó, eu posso chamar a minha avó de presbítera, anciã, no sentido de que ela já é idosa, já é avançada em idade, por exemplo, é um exemplo da gente. Mas eu não estou chamando ela de presbítera no sentido de ser oficial da igreja. Deu para entender? Então, isso é um pouco diferente. Então, o que determina em qual sentido aquela pessoa está sendo chamada de anciã, nesse caso, ou de ancião, é exatamente o seu contexto. No vídeo de hoje, o contexto é exatamente ser chamado de presbítero no sentido de oficial, governante da igreja cristã. E por que é importante nós entendermos e compreendermos isso? Porque nem toda diferença denominacional feita é necessariamente proveniente das Escrituras. Se nós observamos principalmente o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos analisar e vamos conhecer algumas lições. Nós vamos observar, por exemplo, que as decisões eram tomadas na maioria das vezes em conjunto, que o poder no comando da igreja não era centralizado. Então, você vai perceber que hoje é algo totalmente diferente. É algo exatamente diferente em muitas denominações. Outras igrejas, por exemplo, têm o poder centralizado nas mãos de uma família, nas mãos de um homem. Existem igrejas, por exemplo, que tomam decisões sem participação da igreja. Então é algo que você não vai ver assim necessariamente proveniente, principalmente do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Bem, para dizer a verdade, eu quero citar aqui para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, que diz assim: De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Bem, perceba aqui que o contexto todo do capítulo 20 de Atos vai tratar de presbítero no sentido de ofício. Então aqui nós não estamos falando necessariamente de homens que eram velhos, nós estamos falando de homens que eram governantes da igreja cristã. Então, Paulo se direciona a eles como os presbíteros da igreja de Éfeso. Mas olha só o que diz o versículo 28, também dentro do mesmo contexto. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Olha que coisa interessante. Ou seja, os mesmos presbíteros, eles são chamados de episcopos, ou seja, de bispos, e são chamados como pastores. Eles são direcionados a pastorear a igreja de Deus. Então perceba que aqui, então, em teoria, pelo menos, já cai por terra esse conceito que algumas igrejas adotaram, onde o presbítero está abaixo do pastor e o pastor está acima do bispo, no sentido de autoridade. Biblicamente falando, não necessariamente isso existe, tá? Cai por terra também esse conceito de se tem o presbítero ordenado, tem que ordenar ele ao pastorado. Não faz sentido. Em teoria, se ele foi ordenado ao presbitério, ele já é um pastor. Já é algo que é característico da sua forma de atuação na igreja cristã. E além de atuar como pastor, o presbítero também ele vai atuar como um episcopo. Ele vai supervisionar a igreja cristã. Então, não é necessariamente supervisionar uma região, supervisionar um distrito de algumas igrejas, como funcionam dessa maneira. Bem, então, compreendendo isso, vale citar outro texto, que é um texto muito interessante, que é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós,
eu que sou também presbítero como eles. Olha que coisa interessante. Pedro aqui, ele vai entrar em contato com os presbíteros de uma igreja determinada também, e além de entrar em contato, ele também se autodeclara, se autodenomina presbítero. Isso em si já é um absurdo na realidade de muitas igrejas hoje, que tratam, por exemplo, o presbítero como alguém abaixo do pastor. Em alguns casos, até igrejas que têm os ditos apóstolos, também tratam um presbítero abaixo do apóstolo. Isso, nos dias de hoje, seria uma tremenda aberração e um escândalo, para dizer a verdade, para algumas igrejas. Mas olha só o que ele continua no versículo 2: Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado. Olha que coisa interessante. Ou seja, os mesmos presbíteros recebem essa ordem, né, esse imperativo: pastoreai o rebanho de Deus. Também isso já cai por terra daquele conceito, por exemplo, que talvez não, o presbítero ele não pode dirigir uma igreja, que ele precisaria ser ordenado a pastorado. E eu repito novamente, ser presbítero por si só, em sua essência, já é ser um pastor e já é ser um episcopo. Tá? Isso só não pode ser confundido com ser apóstolo. Eu vou preparar um vídeo especificamente para tratar desse assunto, mas aqui Pedro ele se declara testemunha de Cristo e ele está falando do seu apostolado, e isso é específico. Isso não é para nós tentarmos aplicar hoje e dizermos que existem apóstolos. Na concepção e na interpretação que eu sigo bíblica, como outras pessoas, como o reverendo Augusto Nicodemos, enfim, nós acreditamos que não existem mais apóstolos nesse sentido, de Pedro, de Paulo, de João, enfim. Então, é sempre importante nós compreendermos isso. Então, de forma bem simples e categórica, esses termos são termos intercambiáveis. Isso quer dizer o quê, Rodrigo? Quer dizer que toda essa construção social, construção religiosa, onde o presbítero está abaixo do pastor, o pastor está abaixo do bispo, não é bíblica. Não tem amparo bíblico, não tem amparo bíblico. É só uma forma de criar mais e mais e mais e mais e mais formas de cargos, mais e mais formas de atuações dentro da igreja, né? Enfim, então, de certa forma, os presbíteros, por sua essência, já são chamados para pastorearem, para supervisionarem a igreja de Cristo. Então, podemos chegar à conclusão, então, que todo presbítero, por essência do seu ofício, já é o quê? Já é um pastor, já é um bispo. Não faz-se necessário e não há lógica em ordená-lo a mais alguma coisa acima, porque não há nada mais acima, para dizer a verdade, biblicamente falando. Não há nada, não há outro ofício. Para dizer a verdade, biblicamente falando, só existem dois ofícios apresentados nas Sagradas Escrituras. Segundo Atos capítulo 6 e segundo 1 Timóteo capítulo 3, só existe o ofício de diácono e o ofício presbiteral. O ofício do presbítero, que vai ter duas funções, que é a função de pastorear a igreja de Deus e a função de supervisionar a igreja também. Então, é sempre importante nós entendermos isso. Então, nem todo tipo de construção religiosa hoje em dia necessariamente é proveniente das Escrituras.